Oi, Carla. Hoje, como parte das atividades da disciplina da Psicologia 2, nós vamos conversar um pouco sobre dois textos. Uhum. O Mundo Pré-Operatório de Laurinha e a Sala de Aula sob o olhar do construtivismo piagetiano. Esses textos eles estão como leitura complementar da disciplina, mas como a gente conversou e achamos todos dois muito ricos, né, para a temática da disciplina, a gente vai tentar aqui fazer alguns pontos que chamou a nossa atenção. Né? E aí eu me lembrei, lendo O Mundo Pré-Operatório de Laurinha, que você tinha me falado que você é professora, né, atualmente da educação infantil. Sim. E está com criança no segundo período, não é isso? Primeiro período. O primeiro período. Isso, 4 anos. E esse texto, né, O Mundo Pré-Operatório de Laurinha, ele fala muito a respeito de crianças, né, justo nessa idade. Então eu achei interessante, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai se identificando, muitas vezes com os nossos alunos, de repente até com crianças que a gente tem em casa mesmo. É um texto muito rico e muito interessante de se ler também. Porque a gente vai fazendo uma análise, né, entre as considerações teóricas, né, e a prática. Isso é muito interessante. E essa forma como a autora fez, né? Chama-se Vera Regina Passos Voz. Ela montou várias cenas, descreve para a gente várias cenas, e a forma como a Laurinha vai reagindo, né? Entre os adultos, o cotidiano assim de uma criança nessa idade, as situações com quais se depara, e depois ela explica, né, por meio da teoria, assim, a forma como ela reagiu, né? Que tipo de pensamento ela teria para se comportar dessa forma, né? São cenas assim, né, que são até engraçadas e que fazem a gente refletir mais sobre essa questão do pensamento da criança. Né? A partir do momento que a gente lê um texto desse e vai fazer análise, né, com o que as crianças fazem, a gente pega e percebe que aquilo tem um porquê. Uma coisa que eu achei interessante foi isso também. É a gente pensar, né, que quando a criança nos responde de uma forma, né, pensar que sempre nessa forma de resposta, de se comportar, de atuar, parece que tem uma lógica por trás, né? Eu acho que o Piaget chamou muita atenção para isso. Acho que antes dele, eu desconheço se havia assim, um teórico que tinha se debruçado sobre essa forma de pensar infantil. Eu acho que o outro texto da a sala de aula, ela vai dizer um pouco isso, porque o Piaget não foi um psicólogo, não foi um pedagogo, né? Ele como profissão, eu acho que ele foi biólogo de formação e depois epistemólogo, porque ele teve uma interrogação, que era saber como que a gente aprende, como o ser humano aprende. E daí ele se aproximou das crianças, porque ele foi vendo que a gênese do conhecer estava na infância, né? Então, por isso que ele se aproximou, né? E de uma maneira tão, né, brilhante, né? Assim, lógico que teve uma situação toda de empatia com a infância, com a aproximação, tanto acho que dele, como também dos pesquisadores, né? Que estavam junto com ele trabalhando. E acho que essa questão também, né, desse pensamento pré-operatório, acho que ela seria obrigatória para todos os professores, porque você entende mais o seu aluno. Não é? Muitas vezes, se ele está, por exemplo, digamos assim, bagunçando na sala, que assim os professores falam, né, nós falamos, de repente aquilo ali não é uma bagunça, tem um porquê. Né? Por que ele está agindo dessa forma? Por que ele está conversando dessa forma? A gente consegue entender, né, se a gente aprofundar nessa questão do pensamento pré-operatório. É bacana isso que você fala agora. E outra coisa que é importante a gente entender, por que as crianças tão pequenas não conseguem ainda fazer operações? Né? E muitas vezes a gente põe lá as continhas, né, sem entender a forma como a criança está pensando numericamente. Eu achei também, e uma das coisas que eu acho muito bonita nesse período, que quando a professora ou o professor tem essa sensibilidade, consegue explorar de uma forma muito rica, é essa questão da função simbólica. Sim, os jogos simbólicos, né? Inclusive agora, né, na Base Nacional, o Comum está falando muito a respeito disso, né? Da importância dos jogos simbólicos. Né? Há um tempo atrás eles eram vistos... Eles não tinham
muitas vezes, né, as direções das escolas, o que elas percebiam? Elas achavam que aquilo era simplesmente um brincar. E não é. Aquilo ali é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança, para a aprendizagem dela. Porque ela está imaginando várias coisas, né? Ela está imitando o mundo adulto. Né? Então aquilo é muito importante. E nessa forma de imitar, há um esforço da criança. Sim. Não é isso? Eu acho que é isso que ele chama para a gente e que ele vai dizendo que essa aquisição, que vai mais ou menos, diz que é uma aquisição entre os 18 a 24 meses, quando a criança começa a mostrar o comecinho desse período, né? É quando ela imita, já que ele quer dizer que ela está imitando bater palmas de frente para o modelo, né? A mãe chega, bate palminhas ou o pai. Simbólica, né? Semiótica. E a criança imita. Mas mais à frente, ela vai ser capaz de imitar sem ter o modelo. Para o Piaget, né, para a epistemologia genética e para o desenvolvimento, isso é um grande passo. A capacidade de lembrar de uma cena que aconteceu e trazer para a realidade e imitar. Então, para ele, isso já é uma riqueza. Né? Que ele vai dizer assim, acho que uma parte do texto que eu não sei mais, que isso representa um salto qualitativo, né? No desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança. Porque é como se tivesse assim, libertasse a criança do tempo e do espaço. Ela já é capaz de evocar, de se lembrar de uma coisa que já não está mais ali presente para ela. Aí ele vai dizer que outra coisa bacana, que eu acho que pensando assim também na educação infantil, que era aquelas 5 condutas que vão aparecendo, que ele diz que quase ao mesmo tempo, né? E que indica que a função simbólica está ali, ó, borbulhando na criança, né? Quando a gente já sabe que a criança está apresentando isso, que é a imitação de ferida, isso que você... Exatamente, que a gente falou, né? E que essa imitação de ferida é a conduta na qual que vai fazer com que as outras aquisições venham, que vão dizer da função simbólica. Né? É um processo, né? É um processo, isso também. Né? Aí vai para o jogo simbólico. Né? Que antes ele disse que no sensório motor a criança pequenininha, do berço assim ainda, só faz os jogos de exercício, né? Mexer com o corpo, essa coisa. Não tem ainda, vamos dizer assim, uma intenção ali, não é? Aí o jogo simbólico, o que você vê assim nos seus pequenos em sala? Assim, olha, agora a gente está trabalhando de uma forma que nós temos os cantinhos. E nesses cantinhos a gente reproduz assim várias brincadeiras, várias situações. A gente monta num cantinho, a gente coloca panelinhas, em outro a gente coloca lápis para eles desenharem, em outro tinta. Então eles vão escolher outra caixinha com fantasias, sabe? A gente todo dia agora a gente tem esse momento na educação infantil. Isso é mais ou menos recente, a gente tem feito alguns cursos e a gente está percebendo a importância desse momento. Porque não adianta a criança só aprender a registrar o nome dela. Né? Acho que tem muita coisa além que ela deve ser trabalhada. E assim, a gente está trabalhando agora dessa forma. O jogo simbólico agora ele faz parte da rotina da educação infantil. Acho que as escolas que ainda não estão trabalhando dessa forma deveriam começar a pensar assim. Porque então, dentro disso, a gente consegue trabalhar tudo que está aqui. E a questão do preparatório também, né, ela vai ser trabalhada, ela vai ser analisada, porque você consegue perceber, né, como é que os alunos estão agindo, né, como que eles se adaptam a determinada brincadeira ou então a outra. Eu estou gostando muito de trabalhar dessa forma, né, com os jogos simbólicos. Foi uma questão, isso que você traz agora, para mim é muito importante escutar isso de você e saber que você é professora da rede pública de uma cidade mineira aqui, né? E que isso está sendo uma forma de organizar a educação pública infantil no município. Né? Porque logo quando eu vim morar aqui, eu fiquei um pouco assustada com isso, de ver que as salas da educação infantil quase não tinha isso, porque eu já vinha de um estado, mesmo no estado do Nordeste, onde a gente já organizava a educação infantil, as salas assim já se compunha de cantinhos, que a gente chamava. O cantinho dos livros, da literatura, o cantinho da matemática,
quando a gente colocava vários materiais onde era possível classificar, seriar, organizar, caixas de vários tamanhos, coisas que não eram perigosas para a infância, lógico, mas que poderiam fazer com que a criança se debruçasse sobre aquilo, várias formas geométricas, pedaços de madeira que a gente pedia para lixar, envernizar e trazia. Outro cantinho era o cantinho das ciências, a gente trazia folhas, né? Objetos que as crianças se interessavam, às vezes vinha até coisas de laboratório para a gente mostrar naquele lugar ali, coisas de interesse, de estudo sobre o mundo, vários tipos de pedras. Outro cantinho era o cantinho dessa que a gente chamava faz de conta, que eles adoravam, era assim, roupas antigas que a gente não queria mais, um chapéu, um casaco, colares, pulseiras, né? E tinha vários, e um cantinho de leitura na sala, não era uma coisa que demandava, vamos dizer assim, muito da gente, não. Não, é justamente isso que eu ia falar. Não são, porque muitas vezes as pessoas falam, a escola não tem condições, né, de comprar materiais pedagógicos, porque realmente alguns materiais pedagógicos são muito caros. Mas esse cantinho que a gente está falando aqui não são materiais caros. São coisas que muitas vezes a gente leva de casa. Meu marido às vezes até costuma brincar comigo e fala assim, nossa, Carla, você cata tudo que tem aqui em casa para levar para a escola, mas não é. Hoje mesmo eu fiz uma caixinha, depois se quiser posso até disponibilizar para você mostrar, tá? Então eu fiz uma caixinha de maçã, sabe? Então eu fiz e coloquei vários números para eles colocarem bolinha de massinha lá dentro. Então a gente estava trabalhando a questão da dengue, eu peguei e fiz o boneco, o mosquitinho da dengue, coloquei do lado, e ali ela estava brincando como se fossem os ovinhos da dengue. Então, assim, são coisas, né, são coisas simples, né, e que, assim, você vê o resultado. São brinquedos simples. E garrafas. Olha, esse exemplo que você traz da dengue é muito bacana, porque você está trabalhando um conteúdo que é ciências, né? Que é o conhecimento do mundo que a criança está. A gente não precisa diferenciar dessa forma, isso é ciência, isso é matemática, isso não. Mas assim, é o conhecimento do mundo que a criança vai apresentando e interesse. Atual também, né? E uma questão atual que eles estão escutando o tempo todo, né? A se falar na televisão, né? Sempre falando sobre essas questões, os pais preocupados, as pessoas adoecendo sobre, né? Então, isso que é muito... São brincadeiras simples, mas que a gente percebe que faz a diferença para eles. Eles aprendem brincando. Eu acho que a questão é essa. É o aprender brincando. Exatamente. E nessa questão do faz de conta que você vinha falando, como a criança gosta de desempenhar papéis, né? Imita a professora, imita o médico, imita a mãe, imita o pai, imita o irmão, né? Tudo que para ela... E uma coisa que fala assim, que é bem do termo piagetiano, que a gente viu na psicologia 1, aquelas variantes funcionais que diz que é assimilação e acomodação, e que no jogo simbólico a criança, o que predomina é a assimilação, porque a criança distorce, entre aspas, o que aconteceu e faz a coisa vir do jeito dela, do jeito que ela deseja que seja. Então, por isso que diz que é pura assimilação, né? Não é uma conformação à situação como está. Ela não se molda para que aconteça, para que ela se modifique e aconteça da mesma forma. Ela dá asas ao como que ela pensa e ela quer naquela hora que aconteça o evento, que o evento tenha sido daquela forma. Por isso que geralmente acontece isso, né? Ela reproduz, mas reproduz da forma que a gente diz, da forma dela. Né? Uma batida de carro com a criança vê um acidente, quer dizer, a capacidade do jogo simbólico é também para elaborar muitas coisas que a criança passa, que são coisas tristes, que foi dificuldades para ela, foram situações que ela vivenciou com dificuldade, que abalou, que tem uma espécie, vamos dizer assim, alguma coisa da ordem do trauma. Então, ter a possibilidade de fazer isso no jogo, a gente diz que isso é um processo também de elaboração, né? E quando a criança faz isso, isso é saudável a ela, né? Então, acho que... Ela está se expressando dessa forma, né? Acho que é um momento muito rico isso que você disse, que se realmente os professores e os professores soubessem de quanto que isso é importante, tivessem essa clareza, que eu acho que é isso que é um dos pontos que a gente quer valorizar na disciplina, é isso, né? Vocês sabem que a Carla é a nossa tutora, né? Da Psicologia 2 e tal. Aí outra forma que ele fala também, que ela vem falando que é uma das maneiras como a função simbólica vem, é a questão do desenho. Não é?
ela diz que é uma conduta intermediária entre o jogo e a imagem mental, porque a criança vai passar para o papel a forma como ela está concebendo e como ela consegue criar. Né? Por exemplo, fazer o boneco, ela não sabe fazer o perfil ainda. Então, ela coloca o boneco sentado de frente. Né? Os olhos, tem criança que nessa imagem, por exemplo, vai desenhar um animal, tipo, se desenhar um cavalo, põe um olho de um lado, o outro olho assim, aparecendo no papel. Ela não tem ainda noção de perspectiva. Não. Né? E os desenhos são bonitos. Sim. Né? Como você tem visto isso na sua sala? Esse momento, eles procuram também... A gente trabalha muito mesmo a questão da expressão. Da expressão, isso. A gente sempre trabalha. A questão do desenho, às vezes, a gente dá para eles a gente faz uma história, né? Às vezes a gente se caracteriza e depois a gente pede para reproduzir. Então, assim, é fantástico. Às vezes eles colocam pequenos detalhes ali que nem a gente se lembrava mais que tinha aquele detalhe na escola. Olha que na história. Isso é bem legal. Tem também a questão da gente pedir para eles fazerem a questão da consciência corporal. Também isso a gente percebe uma diferença muito grande. Eu, como peguei uma turma de 4 anos em fevereiro, agora nós estamos em maio. Eu já percebo a diferença do desenho deles. A elaboração. Sim, a elaboração já está completamente diferente. Antes eles fazem, né, um círculo com um olhinho, uma perninha. Agora não. Agora eles já começaram a fazer a questão do corpo, né, da silhueta, de tudo. Então é muito diferente. A gente vai percebendo. E agora também eles já começam a colocar a questão da família. E nesses pontos é que eu acho interessante, porque nós já descobrimos, não foi este ano, um outro ano, a questão de um abuso através do desenho. Sim, através do desenho. Na hora que ela foi explicando, a criança foi explicando, aí a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí, né, o psicólogo foi, tudo, a gente descobriu, infelizmente, essa questão. Mas igual tem isso, né, que é positivo em partes, né, que a gente descobriu, mas também tem a questão das alegrias, né? Eles postam muito, eles colocam também muito essa questão da... Mas é isso que a gente falou, é uma forma da criança também, a função simbólica faz com que a criança traga de outra forma aquilo também que ela está vivenciando. Isso. Ela fale sobre isso. Ela leva para dentro da escola. O que ela não consegue ainda verbalizar em palavras, muitas vezes, essas aquisições aqui, que são formas de linguagem, né, de expressão, elas traduzem nisso. Isso que você está falando do desenho, né, que a criança conseguiu dizer uma coisa que a incomodasse, então, né, pelo desenho. Né? Aí outro que ele vai falar é a imagem mental, né, que ele vai falar assim, quase que exclusivamente estática, não considera o movimento e as transformações. As crianças ainda não têm essa capacidade de ver as coisas assim numa sequência. Então é como se a imagem fosse mais ou menos parada, as pequenas. Mas começam a guardar imagens que você está falando do corpo. Ela não vai poder desenhar, representar o corpo enquanto ela não tiver essa imagem. E o que é que eles estão construindo a respeito do próprio esquema corporal, né? Por isso que a gente muitas vezes faz a questão da silhueta, né? A gente deita a criança no chão, a gente trabalha, né? O contorno, né? Para geralmente para conseguir mesmo essa questão da consciência. Essa questão também do desenho nesse momento é muito importante, assim, que a gente ofereça vários tipos de formas para eles registrarem. Papéis de diversas maneiras. Às vezes, quando a gente ganha um presente, vem um papel fininho. Outras vezes vem numa caixa um papel que a gente pode recortar, uma caixa que não seja um papelão tão duro, e fazer quadrinhos, dá para desenhar. Dá para desenhar em formas diferentes. Por exemplo, uma vez você dá um retângulo para ele desenhar, depois você dá um quadrado mais comprido. Né? Eles vão se ajustando de uma forma muito interessante, essas diversas formas do material. E quando a gente também tem lápis, né? Lapiseira, o lápis comum, uma caneta diferente, né? Para eles já é motivo de também expressar-se de forma diferente. Eu costumo dizer que são obras de arte. Cada coisa linda. É mesmo. E por último, assim, o que ele vem falando, que é a linguagem. Não é? Acho que você também deve perceber isso. Por exemplo, os seus aluninhos de fevereiro para cá, essa capacidade de falar, de relatar um acontecimento. Já houve uma mudança assim, significativa. A gente trabalha muito essa questão da consciência fonológica com eles também, né? Porque isso é importante. Isso está bem dentro da linguagem. Então, a gente trabalha várias brincadeiras voltadas para a consciência fonológica.
Isso eu acho que ajuda muito também. É muito porque eles gostam de brincar com a linguagem também, sim. né? É um brinquedo. E no meu caso esse especial, eu tenho um aluno que é autista, e com ele principalmente eu tenho percebido o quanto que isso é importante. A questão de conversar. Igual a gente estava conversando aquele dia mesmo, a questão de folha. A criança não precisa de muita folha, muita atividade. Não. Né? Ela vai ter o tempo dela, ela vai conseguir escrever o nome, mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Acho que se ela conseguir, né, primeiro desenvolver outras habilidades, que é isso que a gente está falando aqui, justamente. Né? Então vem naturalmente. Vem pelo processo, né? Vem pelo processo. A forma de conhecer. Porque eles estão nessas brincadeiras também que a gente está falando, eles aprendem. Eles estão o tempo todo aprendendo, porém de uma forma mais agradável, mais lúdica. E mais respeitosa. Respeitosa. Com a porque criança, né? eu acho cruel um professor, às vezes, colocar uma criança ali, dar uma folha, dar outra. A gente sabe que antes isso era uma prática comum. Hoje está mudando, né? Então isso é muito importante. Bacana isso. Muito, muito interessante isso que você traz. Né? Então, acho que a linguagem também, da forma que você fala da consciência, também o fato de trazer poesias, os trava-línguas, né? rimas, né? Eles adoram brincar nesse momento. Né? E cantar também, né? As canções infantis, as canções que eles escutam. É muito interessante esse momento, muito rico mesmo. Então, depois, o texto ainda vai dividir, vai dizer que dentro desse pré-operatório, na parte mais teórica lá, depois dos exemplos da Laurinha, né, ele vai falar que tem 3 subníveis, que é o simbólico, né, mais ou menos de 2 a 4 anos, depois esse intuitivo global ou simples, 4 a 5, e o articulado. Mas, assim, mais do que se prender a essas idades, que a autora mesmo vai falar, não é? Que essas idades são aproximações. Né? A gente não tem que levar isso ao pé da letra. Né? Mas, assim, é que um estágio ele contém estruturas que veio do outro. Como você falou, é um processo. Né? Um vai encaminhando ao outro, né? Aperfeiçoando as condutas do estágio posterior. Né? O posterior vai aperfeiçoando o anterior. Né? E aí ela vai dizer que esse pensamento da criança nesse momento tem essas características de pensar aquela questão da forma dos copos, né? Aquela é ótima. Não é? Que ela acha que tem mais porque o copo é mais comprido, né? Que a criança ela vai julgar mais pela aparência. Ela não conserva a questão da quantidade. Para ela, assim, o fato da mãe ter virado a mesma quantidade em outro copo com outra forma, que deu a impressão de que tinha mais pela forma, para ela é aquilo. Né? Ela não acompanha esse processo, né? Que o Piaget vai chamar depois de conservação, de líquidos, de volume, né? A questão da divisão com o irmão. Não é? Não tem uma cena que ela vai falar, não é? Que é o quê? Eu não me lembro agora do que é mesmo a divisão. Mas ela acha que o irmão dela recebeu mais e foi preciso a mãe ter umas balas. Balas, né? Isso é a forma que foi colocada as balas na mesa. Na mesa. Foi preciso a mãe vir e mostrar, né? Fazer a correspondência e mostrar que os dois tinham recebido a mesma quantidade. Então, o julgamento da criança nessa época é muito pela aparência, a gente diz. Né? Então, esse estágio vai trazer isso, né? Dessa forma da criança de raciocinar, que a autora vai dizer como se o raciocínio da criança fosse deformado pela percepção. É o que ela vê ali, é a leitura da percepção. Ela não importa com o que aconteceu operacionalmente. Só que na metade desse estágio, quando ela vai ser indagada, mas dizer, olha, você não viu que eu virei aqui a mesma quantidade? Aí ela fica um pouco balançada assim, se questiona e responde, então tenho mesmo. Mas ainda não muito convencida disso. Mas já começa a se fazer uma questão. Que para o Piaget, para isso, que é a gênese dessa, vamos dizer assim, dela começar a mudar esse pensamento, né? Esse pensamento que é julgado pela percepção, ela começa a ver, não, peraí, não é bem assim não, tem alguma outra coisa aqui. Né?
Quando vai fazendo começa a se questionar, né? A se questionar, exatamente. Né? E aí vai trazendo essa modificação. Por isso essa importância também de brincar com essas coisas, de arrumar, de onde tem muito, onde tem pouco. Olha aqui que eu vou fazer uma casinha para cada carrinho, né? Uma bola para cada lápis, vamos contar aqui, vamos arrumar quantos tem, né? Então, todas essas brincadeiras que, se você deixa a criança livremente com esse material, se você for olhar, ela acaba fazendo organizações que levam a ver que ela está pensando em alguma coisa dessa forma, né? Sequência das coisas, ela está ali tentando se ajustar, né? A esse pensamento, digamos assim, mais operatório, né? Querendo essa aquisição, dando forma àqueles objetos, né? Então, realmente eu acho que é um dos períodos mais ricos para a educação infantil, né? Em termos de trabalhar, de possibilidades de trabalho, né? Então, esse pensamento assim que é mais intuitivo, que a criança vai tendo, ele começa também a se libertar um pouco, né? Dessa percepção, né? Ela vai começar a ficar atenta mais às transformações. Aquela da massa, que tem tem muitos vídeos, até tem alguns que mostra uma bolinha de massa de modelar, duas bolinhas no mesmo tamanho. Aí você vai e torna a bolinha uma espécie de uma cobra e pergunta para a criança onde tem mais. Ela vai responder que é na cobra. Aí você não viu que era a mesma bolinha? Aí você já começa, né, a questioná-la. Então é diferente a criança de 2 anos, 3, para a criança que já está com 4,5, 5, ela já começa a... Ei, não, tem alguma coisa aí. Pensar diferente, das transformações. Né? Então acho que é isso desse texto, não é, Carla? Você queria mais alguma coisa para pensar dele? Não é. Uma coisa legal, pronto. São as brincadeiras com jogos de regras. Eu achei muito bacana essa parte também. Por exemplo, a gente vai brincar de tica, né? É tica que chama aqui? Pega, pega? Pega, pega. Pega, pega. Então, escolhe o lugar onde a criança pode ir, que é o lugar que ela... Como que chama o lugar que você fica salvo? A mancha, a gente chama mancha no Nordeste. Não, aqui acho que não tem um nome, não. Só tem, fica... não, só vai para o cantinho. Um cantinho que ali ela não pode ser pega. Né? Então, a regra é aquela, né? As crianças, elas tendem, nesse momento, a não respeitar muito as regras. Não são fiéis. Tudo que é dimensão do coletivo, para elas ainda há uma incapacidade, que é a questão do egocentrismo, né? Que acho que era importante a gente até convencer. Verdade, elas são muito egocêntricas mesmo. Não é? E egocentrismo a gente tende a pensar que é uma coisa ruim, como egoísmo. E não é isso, né? O egocentrismo. O egocentrismo é mais assim, uma incapacidade da criança, que a criança apresenta nesse momento, de se colocar na posição do outro. Né? Por exemplo, eu estou aqui com você. Aí eu estou vendo a montanha lá. Né? Se fôssemos duas crianças conversando assim, eu estou vendo uma montanha, né? Carla, atrás de mim aqui, na minha frente, eu estou vendo pela janela que tem umas montanhas muito bonitas. Aí você diz, não tem montanha, né? Eu estou vendo você, eu estou vendo uma bolsa, né? É incapaz de ela pensar, de se situar aqui no meu lugar e imaginar o que é que eu possa estar vendo. Então, isso é mais uma incapacidade mental da criança do que propriamente um defeito. Tem questão de imediatismo também, né? Exatamente. Elas querem tudo para aquele momento. Para aquele momento. Também E ela acha que todas as coisas têm um finalismo. Todas as coisas do mundo estão em função dela. Né? Por isso que a montanha a segue, a lua a segue. Inclusive tem no texto também, né? Essa questão do sol seguindo o carro. Seguindo o carro. As montanhas não saem do caminho, atrapalham, né? Nesse sentido. Então há todo um pensamento mágico nesse momento. Né? Daí por que as histórias infantis que têm esse caráter mágico causam tanto frisson nas crianças, causam tanto interesse, né? As histórias que têm um elemento mitológico, né? A gente contar os nossos elementos do folclore, né? Para elas assim é muito bacana nesse momento, porque elas imaginam, criam, né? Então, em pleno período disso, e de acreditar nisso também. Né?
Essa que é a magicidade também desse período, a magia. Né? Então, acho que foi isso, não é, Carla? Sim, uhum. Não? Aí também, um outro texto bacana desses complementares, como a gente falou, é esse da sala de aula. Né? Eu fiquei imaginando tanto a sala de aula, como você falou, da sua, não é? Como se pode organizar uma sala de aula no sentido de que ela não seja só um lugar frio e estático, né? Que você olhe e perceba que naquele ambiente há uma circulação de saberes, de conhecimento, né? Eu acho que ela tem que ser funcional para a criança. Eu, no meu início de carreira, a minha sala de aula era toda enfeitada por linda, mas coisas que eu tinha feito. Entendeu? Para mim, aquilo estava perfeito. Só que depois, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo, a gente percebe que aquilo ali não é tão significativo para a criança. Né? Nada impede que o professor faça algum trabalho. Porém, acho que o que tem que ficar em evidência na sala são os trabalhos da criança. Aquele espaço é da criança. Então, ele tem que ser decorado por ela, ele tem que ser organizado para ela. Não é o meu calendário, eu deixo ele baixo. Né? Quando a gente vai ver a questão dos dias, a própria criança vai e marca, né, o dia, não sou eu. Então, elas têm que se sentir parte do processo. Né? Eu tenho que estar ali para mediar, mas elas têm que estar ali também como um sujeito ativo. Não justifica eu ficar ali na sala fazendo tudo por elas. Eu acho que assim, dessa forma, eu acho que tem dado muito certo. Né? A sala fica um lugar agradável e ao mesmo tempo funcional. Pois é, eu também achei muito, muito interessante isso, né? Essa autora, acho que é uma autora, não é? É Gisele Rison, e ela escreve esse trabalho para um Congresso Internacional de Filosofia e Educação. Achei tão bacana, né? Um congresso de filosofia e educação, né? Trazendo a sala de aula como um ambiente de circulação de conhecimento, de pessoas que estão ali, de alunos. E também entendendo que naquele lugar, pensando na educação infantil e também pensando já para além da educação infantil, né? O Fundamental 1, o Fundamental 2, e o próprio ensino médio, né? Como é um lugar as pessoas se reúnem naquele lugar com a intenção, que é um lugar de aprender. Sim. Né? É o ato pedagógico que está ali, o ato de aprender. Então, se você, como professor ou professora, você já pensa nisso, eu estou indo para a minha sala. Né? E você já concebe que naquele lugar o que vai acontecer são relações que estão permeadas pelo conhecimento, eu penso que a gente já entra na sala de aula de outra forma. Sim. Imbuídos dessa responsabilidade, que eu acho que é um alerta que a autora nos faz no final do texto. Né? Que tudo bem que a educação é para todos, a conquista que é isso. Né? O direito que todo mundo tenha é uma educação pública e uma educação pública de qualidade. Né? Eu acho que isso também é uma questão que ela frisa, que ela atenta, mas a gente também, como professor, como professora, a importância que a gente pense nesse lugar também, né? Como local. Como é que fala, né? O propósito da sala de aula como espaço para aprender é tomado de uma forma muito fria e estanque. É isso que a gente não pode permitir na sala de aula, né? Tem que ser um lugar prazeroso. Por outra forma, a gente não quer entender o que os nossos alunos ou nossas alunas que querem sair tanto da sala, né? A gente só entende como volta para a sala. Sim. Né? Volta para a sala. A gente nunca faz a questão o que é, né, que faz com que esse aluno ou essa aluna queira tanto sair da sala. Sim. Né? Lógico que aprender, né, não é uma coisa fácil. A gente costuma, principalmente quando a gente tem que se deparar com conteúdos, claro. Né? Não é uma coisa fácil, mas assim, quando o ambiente é preparado para isso, é pensado no sentido, e o professor ou a professora estão tocados por essa responsabilidade, eu acho que a gente transmite isso para os alunos, para alunos. Acho que eles são, né? Isso é perceptível, né? É que ela fala aqui, né, nesse mesmo parágrafo, acho que você até grifou,
que é um espaço do aprender. Mas esse aprender não é arbitrário, não é despótico, né? Uma vez que o aprender é natural ao ser humano, e a sala de aula e a escola nada mais são do que espaços destinados para este fim. E não espaço para artificializar a naturalidade. E a forma também como você entende o conhecimento, né, faz com que você se organize ou organize a sua sala de um jeito, né? Se o conhecimento é entendido como uma abordagem mais empirista, né? Que acha que é a experiência, ou é a cópia da realidade, ou então se você acha que é mais natista, né? Mas o que a autora vai trazer aqui, já pensando no Piaget, né? Que é uma outra forma de pensar o conhecimento, que está no final dessa página. Eu não tenho a numeração, mas que ele fala que conhecimento, para Piaget, tem uma natureza construtivista. Sim. Não é? No final aqui. Aí o que você entendeu quando ele fala isso, dessa natureza construtivista? Acho que está na... É aqui, nessa citação aqui na frente, né? Ele fala que a gente precisa tanto considerar o que a criança traz, como inatista, como também o que a criança vai experienciar no ambiente, né? E a ação da criança. Não trazer tudo pronto, né? Exatamente. Para a criança. E a ação, quer dizer, o professor preparar a aula, né? Trazer a sua preparação de aula pensando como o aluno pode se debruçar sobre aquilo, pode agir. Como você vai indagar? Né? Como que você vai perguntar a ele sobre isso? Que questões você vai fazer? Né? Porque simplesmente quando a gente fica... se a gente tem essa preocupação, é diferente de uma aula que você fica na frente só falando, e preso, né, àquele material, sem você vamos dizer assim, modificar um pouco o arranjo das coisas. Né? Você está trazendo geografia ou história, né? Ou parar num determinado tempo. Mas por que vocês acham que as pessoas agiam dessa forma? Né? Por que havia necessidade disso? Não? Então, por que os mapas eram organizados dessa forma? Quem desenhava? O que fazia? Como era nessa época? Quer dizer, você problematizar e pensar que a criança pode refletir também sobre isso. Ou o aluno ou a aluna. Colocar a criança como ser pensante, né? Exatamente, como ser pensante, Isso é muito bacana, né? Aí essa ideia que o Piaget traz, eu acho que faz, apesar dele não ter sido um educador, mas conversa muito com a gente, que ele diz que o conhecimento é uma construção na perspectiva epistemológica dele, né? E que, por isso, pensar o desenvolvimento do sujeito como uma espiral ascendente, que aí é dividido pelos estágios de desenvolvimento. Então, aqui eu gostaria de fazer uma ressalva quando a gente traz os estágios de desenvolvimento na disciplina, né? Tanto a gente já começa a trazer na psicologia 1, que a gente trouxe o sensório motor, agora na 2 a gente traz o operatório concreto, não, o pré-operatório, né? E já induzindo a passagem para o operatório concreto, né? E que a gente também vai trabalhar ainda, trazer isso um pouco, coloquei o Vygotsky, mas ainda falta a gente pensar isso, esse outro estágio seguinte na disciplina, porque o Piaget está falando que isso não segue uma linearidade progressiva, mas não quer dizer que os estágios sejam estanques, aquilo que a gente conversou. Um vai conversando com o outro, né? Uma aquisição vai levando a outra. Isso é importante a gente entender, né? É como se fosse uma reconstrução a cada um, né? Então, acho que quando ele fala assim, acho que é pensar que a criança constrói o conhecimento de forma ativa. Então, isso já organiza a sala de aula, já pensar de outra forma. Ele participa mesmo daquele processo, né, de aprendizagem.
E quanto mais você trouxer recursos ou possibilidades que a faça pensar sobre isso, por exemplo, a gente está estudando mineração. Vamos pensar assim, a região geográfica onde a gente está aqui, Ouro Preto e regiões circunvizinhas, né? Aí a gente diz, qual a principal atividade econômica na região? Era mineração. Mas aí eu não trago mais nada. Eu digo aquilo do livro, mas eu não trago o que um jornal diz sobre a mineração, um recorte de uma revista, geograficamente como a mineração age, né? O que provoca, o que se extrai, né? Como que isso é comercializado, quer dizer, todos esses elementos que vão dando uma margem, vão possibilitando a criança pensar, ou o aluno, a aluna pensar, né? E se debruçar sobre aquilo que a gente está trazendo. Ver além dos muros da escola mesmo, exatamente, né? Levar para as crianças, para elas. Né? Porque muitas vezes, uma coisa que eu percebo também, Carla, é porque eles não têm em casa, muitas vezes, sabe, esse incentivo, aprendizagem. Então, cabe aos professores mesmo, né? E a gente amplia um pouco essa capacidade do conteúdo, né, de conversar. Acho que esse texto, ela quer chamar a atenção da gente, né, que o professor, a ação do educador, ele pode criar, né, situações para que o sujeito possa aprender, ele possa compreender, inventar, reconstruir, enfim, conhecer. E conhecer envolve tudo isso, né? E que o fato da gente ter, não é que a gente vai saber, olha, vou parar agora, o meu aluno tem 8 anos, 9, 10, ele está no operatório concreto caminhando para a terceira fase. Não, a gente precisa ter uma certa ciência, um certo conhecimento de como mais ou menos o nosso aluno pensa a respeito. Que operações ele é capaz ali de pensar isso? E quando eu começo a ter um pouco uma espécie como se fosse um guia meu de trabalho, consequentemente, a minha capacidade de pensar o conteúdo e o trabalho, ela se torna maior, se eu tiver essa preocupação. O trabalho flui dessa forma, eu engrandeço, né, a minha atuação. É isso mesmo, o trabalho flui. Né? É como se tivesse um plano de trabalho dele crescesse mais nisso. Né? Por isso que fala que a epistemologia piagetiana, que o Piaget é construtivista, que fala que o conhecimento vai se construindo, né, no processo ativo. Né? E que a sala de aula, para além desse espaço físico, né, ela é o lugar que foi socialmente designado para o ato de aprender, dentro de uma formalidade. E se a gente chega na escola, né, para trabalhar, eu chego na minha sala de aula para trabalhar, sabendo, imbuído dessa concepção, eu tenho a impressão que a gente trabalha diferente, não é? Eu acho que seria isso, não é, Carla? Em relação ao direito, à educação. Então, a gente pode seguir também fazendo outras conversas. Né? Eu acho que essa questão de como a disciplina se organiza também. Né? E vamos pensar também no fórum, não é? Onde a gente discuta, depois que nossos alunos e nossas alunas escutarem essa nossa conversa, com eles, vamos interagir com eles sobre esses temas, esses tópicos que a gente discutiu aqui hoje. Tá? Tchau, eu gostei. Obrigada. Também gostei. Tchau.